Fraternais orações. E nesta oportunidade, dignos e dignas, invoco a vossa atenção do início até o final deste nosso vídeo, para que possamos, em conjunto, refletirmos acerca de um tema que nos foi pedido algum tempo atrás aqui no canal, a saber, para falarmos sobre Astar Sheran. E, para tanto, dignos e dignas, dividir este nosso vídeo em três partes fundamentais. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a origem de Astar Sheran, quando especificamente que nasceu em nossa cultura a sua figura. Em segundo lugar, vamos falar sobre o conteúdo. Afinal de contas, Astar Sheran surge, aparece e nos vem para falar sobre o quê? Para avisar o quê? Para retransmitir qual conteúdo? E em terceiro lugar, dignos, para falarmos sobre os argumentos de um ponto de vista rosacruciano para a não existência de Astar Sheran. E muito embora seja este o título deste nosso vídeo de hoje, Astar Sheran não existe, vamos ver mais para o final do nosso vídeo que, de certa maneira, ele existe sim. Sejam muito bem-vindos, portanto, dignos e dignas, a este que é o nosso vídeo 465, 465º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e compartilhe no final o link deste vídeo nos teus grupos espiritualistas. E hoje, no lugar de deixarmos aqui uma afirmação, um decreto em egrégora uníssona, o que vamos fazer, dignos, é colocar nos comentários qual é o vídeo que você mais gostou aqui no nosso canal. Qual é o vídeo, se você puxar assim rapidamente pela memória, que mais lhe chamou a atenção, o conteúdo que mais lhe penetrou a alma, o que mais especificamente contribuiu para o seu crescimento pessoal ou que lhe tenha acrescentado algo. Eu vou aqui relatar qual é o vídeo que eu mais gostei aqui neste canal. É o vídeo em que eu falo sobre orixá, como descobrir o teu orixá. É o vídeo que pessoalmente eu mais gosto neste canal. Se não me falha a memória, é o vídeo de 166 ou 66, eu vou deixar aqui também por escrito qual é o número desse vídeo. E você vai dizer também, não precisa dizer um número exatamente, mas qual foi o tema que nós abordamos que você mais gostou. E vamos, claro, na medida do possível, responder o seu comentário também. Origem, conteúdo e não existência. E seguindo esta linha didática, temos algumas coisas para falar sobre a origem de Astar Sheran. Vejamos que ele vai surgir, dignos e dignas, aproximadamente ali no finalzinho da década de 1940 e início da década de 1950. É quando surgem médiuns, livros, escritos, inspirações, contatos de natureza psíquica e mediúnica que vão falar sobre esta figura interestelar, ou seja, não é uma figura de natureza e origem humana, não se trata especificamente de alguém advindo da Terra, mas de alguém que veio de outras constelações, alguém que veio de outras galáxias distantes, e a depender do médium, cada qual vai apontar uma galáxia, vai apontar uma origem específica. Astar Sheran é um nome que significa o mais luminoso dos seres. Claro, cada linha de pensamento vai dar uma tradução específica e diferente para este nome, mas em geral significa isto, o mais luminoso dos seres. Astar Sheran também, dignos, por vezes vai ser entendido não como um ser, uma espécie de mestre ascensionado em especial, mas como um cargo, como um título, ou seja, Astar Sheran é um comandante. A figura de Astar Sheran vai estar sempre muito conectada às ideias ufológicas, ou seja, Astar Sheran é um comandante interestelar que, advindo de confins distantes do universo, veio para auxiliar o planeta Terra. E na qualidade de ser que veio auxiliar, dignos, ele traz também uma série, uma pleiade de outros tantos indivíduos, igualmente não humanos e, portanto, extraterrestres, que lhe auxiliam
auxiliam nesta mesma função. E deste ponto de vista, Astaxerã não seria uma pessoa, mas sim um comando, muito embora em muitas ocasiões ele tenha sido, sim, colocado como uma espécie de ser específico, uma personalidade própria. Vejamos, dignos, que Astaxerã também vai estar muito conectado com a ideia, é uma mescla de vários fatores. Além da questão ufológica e extraterrestre muito em voga a partir do finalzinho da década de 40, na década de 50 e principalmente nas décadas de 60 e 70, ele também vai trazer no seu bojo elementos dos mestres ascensionados que Helena Petrovna Blavatsky já tinha trazido à tona em décadas anteriores, lá a partir do finalzinho do século XIX. Vejamos que ele vai ser associado com o mestre do quarto raio da grande fraternidade branca, chamado Serafis Bey. Serafis Bey, que inclusive, segundo Charles Leadbeater, foi um dos instrutores do primeiro presidente da Sociedade Teosófica, fundada em 1875, que foi o esposo, ou propriamente o companheiro, por assim dizer, de Helena Blavatsky, que era o coronel Olcott. Então, Serafis Bey, mestre do quarto raio, em algumas visões psíquicas e mediúnicas, é uma das representações ou um dos papéis propriamente do próprio Astaxerã. Astaxerã, interessantemente, vai estar também conectado aos exilados de Capela, que foi um planeta que explodiu ou que foi extinto há alguns milhares de anos, e Astaxerã seria filho deste comandante ou deste ser supremo que veio deste mesmo planeta, assumindo ele próprio, Astaxerã, o comando desta nave espacial, deste exército que veio para auxiliar os terrenos. Neste campo especificamente, Astaxerã seria inclusive uma figura superior a Jesus, ou seja, enquanto Jesus é nesta origem mítica, alguém que cuida do planeta Terra e de nossa galáxia, Astaxerã, ele é um ser interestelar, é alguém que tem maior alcance deste ponto de vista. Então vamos ao conteúdo sobre Astaxerã. Afinal de contas, ele veio para falar sobre o quê? E neste sentido, dignos, podemos dizer o seguinte: bem, os contatos de Astaxerã sempre se deram de forma psíquica e mediúnica. Nunca desceu uma nave para falar com os governantes da Terra, para falar com os cientistas terrestres, especificamente se mostrando fisicamente. Mesmo que Astaxerã, segundo algumas alegações, tenha se mostrado de forma física, sempre foi para indivíduos de inclinação mais esotérica, ufológica, mística, psíquica e mediúnica, nunca para indivíduos mais cientistas, mais pragmáticos ou mesmo para governos. O conteúdo de Astaxerã vai falar muito sobre a guerra nuclear. Vejamos que isto faz parte de um contexto cultural da época, principalmente por ocasião da Guerra Fria, onde se temia em demasia, justificadamente ou não, o acontecimento de explosões nucleares que viriam a dar fim e dar cabo da própria raça humana, tal como nós a entendemos. E Astaxerã surge neste contexto para estar constantemente a falar sobre os perigos de uma explosão nuclear. Vejamos, dignos e dignas, que ele cai também dentro de um contexto de teorias da conspiração. Além disto, Astaxerã também traz como conteúdo os perigos de extraterrestres sombrios, extraterrestres trevosos e nocivos à própria humanidade, como por exemplo os greys e outros tantos tipos de extraterrestres que estariam aqui prejudicando ou trabalhando contra a civilitude humana. Astaxerã, portanto, seria alguém colocado como extraterrestre superior, se contrapondo a extraterrestres inferiores que trabalhariam nocivamente contra a humanidade. Dentro deste conteúdo também traz muitas questões relacionadas à paz interior, ao bem supremo, ao desenvolvimento de virtudes. Tudo isso também é colocado dentro dos conteúdos
sempre que nós vamos verificar o conteúdo dos mais diferentes médiuns que captaram as mensagens e que serviram como elementos intermediários entre a humanidade e a figura de Astacheran. E por fim, dignos a não existência. Por que de um ponto de vista aqui rosacruciano até, nós não concordamos com a figura, com a existência de Astacheran? Em primeiro lugar, pela falta de evidências tangíveis, ou seja, ele é um ser que existe fisicamente, que entrou em contato com a Terra, mas que nunca se apresentou, inclusive para os cientistas, para os governos, nunca teve propriamente algo tangível, algo físico e algo material. Foi sempre falando com médiuns, com pessoas de inclinações mais psíquicas, com pessoas de inclinações mediúnicas. Então é um argumento contra a figura de Astacheran. Vejamos, até porque, dignos, isto pode ter sido também uma criação da mente destes médiuns, ou estes mesmos médiuns podem ter se equivocado, podem ter sido confundidos por seres astrais outros. A segunda questão é a variação dos próprios relatos, ou seja, a depender da época, do contexto, do médium, do grupo que fazia contato, que faz contato com Astacheran, ele vai apresentar diferentes origens, diferentes traduções, diferentes conteúdos e diferentes inclinações. Não há uma unanimidade no que diz respeito ao conteúdo e à origem quando nós vamos analisar os diferentes grupos que fazem contato e que fizeram contato com Astacheran. Para além disto, é interessante notar que mesmo Astacheran, sendo possuidor de uma tecnologia extremamente mais avançada, nunca deu-nos propriamente aqui para a Terra elementos científicos que de fato contribuíssem para o avanço da tecnologia na Terra, ou seja, não traz nada de novo, nunca trouxe nada que de fato nós pudéssemos considerar como sendo e estando além do conhecimento humano. Sempre fala de paz interior, sempre fala do cuidado com a guerra nuclear e de outros elementos mais, mas que muito bons, mas que fazem parte da métrica do alcance humano normal e comum de cada época. E também é interessante notar, dignos, que ele está dentro de um contexto cultural, o contexto de teorias da conspiração, o medo que estava instalado por ocasião da Guerra Fria, também a febre que foi a ufologia e os contatos extraterrestres. Tudo isto faz e fez com que se tornasse propício o acontecimento Astacheran. Agora, ele existe como entidade astral de um ponto de vista espiritual? Isto com certeza, porque na medida em que dezenas, milhares, milhões de indivíduos, através das décadas, começam a invocar, a imantar, a pensar e a construir histórias com o seu nome e esta energia, é claro que astralmente ele começa a existir. Se você começa hoje a invocar a figura de Astacheran, pode ter certeza, em um momento ou outro, esta mesma energia vai entrar em contato com você. Entretanto, isto não significa esotericamente que ela exista. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes aqui em nosso canal. Paz profunda.